Grande abraço a você, ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Boa Noite Esportes, uma edição especialíssima para você. Um resumo do Brasileirão e um debate sobre a seleção brasileira. E aqui daqui a pouco você vai ouvir Tite, Neymar e Felipe Coutinho. Com muita informação e muita opinião, está no ar o Boa Noite Esportes da Rádio Futebol Clube, para você que é apaixonado por esportes. Boa noite, Zé Boquinha, tudo bem? Boa noite, meu caro Lima, Fábio, amigos que nos ouvem, tudo bem? Expectativa aí para a Copa do Mundo a partir de quinta-feira. Estamos preparadíssimos. Já está batendo na nossa porta, hein, Fábio Salgueiro? Boa noite. Boa noite, Carlos Lima. Um abraço a você, Zé Boquinha, amigo apaixonado por esporte. Tá batendo mesmo, é clima de Copa do Mundo, é torneio realmente o mais importante do mundo da bola. Vamos tocar que tem muito assunto bom aí, Lima. Então, beleza. Antes de falarmos da seleção, vamos só dar uma passada rápida aqui. Campeonato Brasileiro, Flamengo líder absoluto, 26 pontos, 6 a menos que o Atlético Mineiro e que o São Paulo, que tem 20. Os times de São Paulo estão na seguinte situação, né? O tricolor é o melhor de todos, né? É o melhor paulista. Quando começou o Campeonato Brasileiro, ninguém imaginava que o São Paulo, né, fosse ser o melhor paulista, mas é o que está acontecendo, né? O Verdão com seu super time nesse momento é só o sexto colocado, o Corinthians despencou para nono, o Santos então, nossa, tá ali beirando a zona do rebaixamento. E o São Paulo faz uma bela campanha, quebrou um tabu no último sábado, diante do Atlético Paranaense, e amanhã tem o Vitória no Morumbi. E esse jogo vai ser realmente muito importante para a sequência do tricolor, um time que a princípio não brigava pelo título, mas agora começa a sonhar. O Santos deve negociar o Lucas Veríssimo com o Lyon, né, da França. E uma curiosidade, veio lá um representante do Lyon para assistir o jogo na Vila Belmiro, para observar o Lucas Veríssimo. E o que aconteceu, Zé Boquinha e Fábio Salgueiro? Além do Santos perder, o Lucas Veríssimo foi expulso por reclamar com o árbitro. Será que ele deixou uma boa impressão para o representante do Lyon, Zé Boquinha? Ele foi com o assistente, né? Ele falou uns 4 palavrões assim na cara do nego e ele não tinha... Até deu leitura labial do que ele falou, né? Aí não tinha como sair. Não vou dizer que é uma atenuante, mas o jogo foi pessimamente arbitrado, né? 2 pênaltis que não existiram. O pênalti contra o Santos, você até pode dar uma olhada, mas se você prestar atenção, são 2 jogadores na paralela indo para a bola, um tentando pegar a posição do outro, os 2 caem, que se enroscam. Não há uma ação do Renato. O do Santos, então, foi ridículo, né? O Gabriel simplesmente dobra o joelho e rola no chão, e o juiz dá pênalti para compensar o outro. Que quando foi pro vestiário, alguém falou para ele, você errou, tem que dar um jeitinho. E o gol do Internacional, segundo gol, o jogador do Inter apoia com as 2 mãos nas costas do Veríssimo. Não justifica o que ele fez, porque ele sai correndo e vai lá e fala um monte de bobagem pro Bandeira, pro assistente que estava do lado. E nem é o assistente o culpado é o juiz, que está de frente pro lance, vendo o cruzamento, foi uma falta cruzada para a área, e o cara se apoia com as 2 mãos nas costas, não deixa o cara subir, o Lucas Veríssimo, e faz o gol que decretou a vitória. De qualquer maneira, não deve ter deixado boa impressão, né? Deu uma pisada de bola, Salgueiro, e o Santos está perto de embolsar 39 milhões de reais com o Lucas Veríssimo. Aí cai naquilo que a gente fala sempre, né? Leva no aeroporto, embrulha para presente, bota uma fitinha em cima e manda embora, né, Salgueiro? 39 milhões de reais, tá ótimo, não tá não? Lima, a gente sempre faz aquele exercício, né? Imaginando essas cifras hoje em dia, quanto valeriam os jogadores do passado, né? Jogadores maravilhosos, o Falcão da vida, né? Um volante, a gente já está falando de jogadores de meio de campo, o Zico, enfim, o Sócrates. Mas é aquela coisa, tem propostas e propostas, né? A gente lamenta por alguns jogadores, mas outros a gente coloca o lacinho e realmente leva até o aeroporto e coloca no colo do dirigente lá estrangeiro e fala, bom proveito. Tá bom. O Palmeiras pega o Flamengo. Oi, fala, Zé.
Só para complementar, uma coisa que eu já falei outro dia, né? Não temos mais grandes jogadores de futebol, mas temos cada empresário bom. Nossa, podia fazer um time de empresário. Dá para disputar uma Copa do Mundo. É verdade, os caras são bons O mesmo. Lucas Veríssimo valer tudo isso aí. Se eu jogasse hoje com a minha bola, que não era lá grande quando, brincava bem, eu valeria o dobro do que ele, viu? Fazer o quê, né? Impressionante. Todos os times vendem bem. Só o Corinthians que os caras saem tudo com dinheiro de pinga. Eu não consigo entender os negócios que o Corinthians faz. De qualquer maneira, é problema deles. Aliás, por falar em Corinthians, joga contra o Bahia, né? Quarta-feira lá em Salvador. O Cleison foi reintegrado ao elenco, mas ainda não tem condição de atuar, né? E o Loss tem aí 2 dias para preparar o time na base da conversa para tentar ganhar alguma coisa, porque a situação do Corinthians está cada vez pior na tabela. E há aí uma perspectiva, como a gente tem falado aqui, de outros jogadores saírem, ou seja, o que está ruim vai ficar pior ainda. Corinthians acertou 3 amistosos durante a Copa do Mundo. 2 contra o Cruzeiro, um em Belo Horizonte, outro na Arena, e um contra o Grêmio lá na Arena Pantanal. Vai botar um dinheirinho no bolso aí, vai colocar os jogadores para rodar e, curiosamente, ele vai enfrentar 2 adversários contra os quais ele ainda não jogou no campeonato. Ele ainda vai jogar com o Cruzeiro e com o Grêmio, e no primeiro turno os 2 jogos vão ser na Arena do Corinthians, e no segundo turno serão fora de casa. No Palmeiras, o Moisés tomou 6 pontos, viu, Zé? Naquela brincadeira de ontem lá, tomou 6 pontos no Supercílio. Mas não é problema para a quarta, não. Eu disse isso, né? Que não ia ser problema, não foi nada grave em termos de entorse nem nada, mas é uma contusão. E o cara vai jogar meio preocupado com a contusão, né? Então, o Roger perdeu tudo que ele tinha ontem, né? Uma bela vantagem de 2-0. Ele vendo que o Lucas Lima não vai jogar, não adianta mais colocar o cara para jogar, ele não tem vontade de jogar. Eu acho que é cara que joga futebol obrigado, né? Porque ganha bem. Que deve ter uma raiva de futebol, que não é brincadeira, no casinho. Com toda a chance que o cara tem de jogar num time como o Palmeiras, o cara não faz nada, ele não sai do lugar. E o Moisés era o cara para o próximo jogo, um jogo contra o Flamengo importantíssimo. É o chamado jogo de 6 pontos, né? Não acredito que ele vai jogar na plenitude da condição dele, de dividir bola, de cabecear. Então, foi uma baixa, não total, mas um jogador que já não vai 100% para o jogo. Foi mal o Roger ontem. Você tem essa sensação também, Salgueiro, de que o Lucas Lima às vezes parece que tem raiva de estar em campo? Lima, não é sensação, não, é certeza. O Zé foi perfeito nessa, e a gente já conversou em alguns programas da Rádio Futebol Clube, eu e você, e eu defendo a tese do seguinte, né? Para mim, o Lucas Lima é pedra cantada que se ele for para o exterior, ele volta em menos de um ano. Ele volta em menos de um ano, ele vai bater e voltar, ele não vai ficar lá. É a mesma coisa do Gabigol. Jogador indolente, jogador que acha que, joga nota 10, é jogador nota 7 se tiver muita transpiração e ele não tem. Então, realmente, infelizmente, é isso. Tem alguns jogadores, e o Lucas Lima, ele sabe jogar, esse que é o problema. O que incomoda é isso, é que quando o jogador não sabe jogar e pisa na pontinha dos pés, isso incomoda. Agora, quando o jogador sabe jogar e é indolente, aí incomoda muito mais. Agora, o Lucas Lima é daquela geração que estourou com o Neymar carregou muita gente no colo, e quando ele teve que carregar sozinho ali, realmente a responsabilidade, ele sentiu um pouco mais. Ele é um bom coadjuvante, pode ser um ótimo coadjuvante. Agora, precisa querer jogar, né, cara? E parece que ele tem raiva mesmo da bola, não é possível. Isso é um contrassenso, porque ele pode ter uma carreira brilhante pela frente. Existe uma informação de que ele ultimamente vem passando por problemas particulares, familiares, sei lá. Isso é uma coisa que evidentemente mexe com a cabeça de qualquer pessoa, né? Agora, no ano passado, quando ele estava mal no Santos, ele não estava com problema particular nenhum e ele já não vinha jogando. Ô Salgueiro, só tem um detalhe, o Lucas Lima você não pode colocar na conta do Neymar não, porque ele só chegou no Santos em 2014. O Neymar já não estava, né? Quem durante muito tempo ficou nas costas do Neymar foi o Zé Love,
foi o Neilton, André, né? O André, o Neilton, o André, verdade, eu errei, esses aí. O Lucas Lima não. O Lucas Lima, quando ele chegou lá, o Neymar, infelizmente para a torcida do Santos, já tinha ido embora, né? A 10ª rodada do Brasileirão começa amanhã, São Paulo e Vitória no Morumbi, 9h30 da noite. Quarta-feira, 4 da tarde, hein, no Estádio Independência, América e Chapecoense. Aí às 7 da noite, Fluminense e Santos no Maracanã. Outro jogo duro para o Santos aqui, porque o Fluminense vem de derrotas, mas no Maracanã tem jogado bem, porque o Fluminense jogou fora de casa, né? Primeiro contra o Flamengo, que a diretoria levou para Brasília, aí só tinha flamenguista no estádio, aí depois foi jogar com o Galo em Belo Horizonte, ou seja, agora vai voltar a jogar em casa o Fluminense. 7h30 da noite na quarta, Paraná e Cruzeiro, Sport e Grêmio. Aí às 9 da noite, Botafogo e Atlético Paranaense no Rio de Janeiro, Palmeiras e Flamengo na Arena do Verdão, com transmissão da Rádio Futebol Clube. Aí às 21h45, Atlético Mineiro e Ceará em Belo Horizonte, Bahia e Corinthians na Fonte Nova, Internacional e Vasco da Gama, jogo que será no Beira-Rio. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre Brasileirão ou podemos ir direto para a seleção brasileira? Ô Lima, diga. A única coisa que você falou que o Santos vai ter uma parada dura é verdade, e outra parada dura é o Corinthians também, né? Eu, pelo menos agora, diante do desempenho desse time do Corinthians também, eu não tenho eu não faço a mínima projeção de vitória do Corinthians em Salvador contra o Bahia. O Corinthians não passa confiança alguma, então o Osmar Loss pode fechar essa primeira perna à frente do Corinthians aí com 7 jogos e de repente uma vitória só. Né, o que seria uma tragédia em relação à pontuação no Brasileirão. Né? Você concorda, Zé? Plenamente, né? O Corinthians tem que tomar uma decisão que vai fazer da vida, né? O Corinthians vai perder mais jogadores nessa abertura. Se o Balbuena sair, vai ser um desastre total, porque é o cara que é líder do time, é um baita jogador que segura o rojão lá atrás. Aí o Corinthians não tem substituto para o Balbuena. E tem que arrumar um técnico. Não adianta insistir. O Osmar Loss não é o Carille. O Carille ficou junto com o Tite, absorveu tudo que o Tite fazia, veio na mesma linha, mas com detalhe. Foi um cara que jogou, um cara que tinha uma ascensão melhor sobre o elenco o respeitou mais quando ele assumiu, jogou com ele, viu no Campeonato Paulista que o cara era bom, e aí foram com ele campeões brasileiros. O Lossi não. Dá para ver perfeitamente que ele é um cara que não tem nenhuma personalidade para ser técnico do Corinthians. Pode até ter um bom conhecimento, pode tentar fazer o melhor possível, mas você sabe, né? Não é só conhecimento que faz um técnico, né? Conhecimento é uma parte do trabalho. O resto é liderança. A liderança é 60% do trabalho. Eu até vou citar um exemplo para você dos mais antigos técnicos que eu conheci, dos mais vitoriosos no Brasil, que foi Oswaldo Brandão, que ganhou título em todos os times de São Paulo, que era um cara de futebolzinho, arroz com feijão, é chutar para frente e correr atrás. Só que ele era pai dos jogadores, né? O jogador tinha uma dor de barriga, ele corria comprar um remedinho para dor de barriga do jogador. O filho ficava doente, ele não pode ficar aí que eu vou levar seu filho no médico. E era um cara assim, era claro que os tempos hoje são outros, mudou tudo, praticamente tudo mais. Mas a essência é essa, né? E Osmar Lossi não tem nada disso aí, absolutamente nada. Você vê perfeitamente nas respostas dele, na postura dele, que ele não tem nenhuma empatia com o elenco e nem vai ter com a torcida. Tem até uma história do Brandão, que eu não sei se é verdade, que ele teria chamado o Basílio na noite anterior do título de 77. Eu não sei se foi na noite anterior ou foi na manhã do dia do jogo. E ele falou assim: menino, sonhei que você vai fazer um gol hoje, hein? Não me decepcione. Então, não sei se é verdade ou se faz parte da lenda do futebol. Bom, o Basílio tá aí, né? A gente pode qualquer dia entrevistar o Basílio. Infelizmente o professor Brandão já foi, mas o Basílio poderia confirmar ou não essa história. Fala, Salgueiro. Não, o Basílio já confirmou essa história. Já? É verdade, então. Quente, a sua informação é quente, é isso aí mesmo. Então tá bom. Então agora vamos pintar de verde e amarelo o Boa Noite Esportes.
de mais nada, eu queria saber dos dois comentaristas o seguinte. Vocês são daquele time, assim, que de vez em quando grita, eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor ou não? Vocês acham isso muito cafona? Como é que é? Eu não, sou totalmente contra. Sou totalmente contra. Não respeito quem quer falar isso aí, mas eu sou totalmente contra. Não sei o Zé. E você, Zé? Você canta? Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor? Atualmente eu não tenho orgulho nenhum. Né? Eu gosto de ser brasileiro, adoro a minha terra, já a defendi jogando, mas não tenho orgulho nenhum. Né? Isso aqui tá um saco de gato, né? Não tem saída. Não, né? mas eu estou falando em termos de Copa do Mundo. Nosso. E tem um detalhe também que eu queria acrescentar no que está acontecendo hoje. Né? A gente vê, ninguém está entusiasmado com a Copa. Eu vou voltar a dizer aquela frase, desculpe ser repetitivo, né? O brasileiro não é torcedor, ele não é esportista, né? Ele é de vitórias. Se o Brasil fizer uma primeira fase ótima, ganhando dos 3 times, não precisa ser bem, né? Mas fazendo 3 vitórias na primeira fase, o que leva a crer que a gente vai conseguir, aí vai ter bandeira, vai ter essa música, vai ter os 200 milhões em ação, piriri, pororó. Só estou esperando, viu, Lima? É bem assim mesmo, né, Salgueiro? Ganhou, opa, que maravilha, né? O brasileiro, ele não gosta de esporte, né? Ele gosta de vencer. Para ele não importa isso. Então, eu tô com o Zé também. É por isso que a gente realmente não consegue criar uma cultura esportiva sadia, que englobe várias modalidades. Porque o brasileiro, ele gosta de vencer, ele chuta o esporte. O esporte para ele não interessa. O espírito esportivo aqui passa longe. Bom, vamos lá. Então, ontem o Brasil jogou com a Áustria e ele, de novo, né, fez um golaço. Mas a sobra do William, recebeu, caminhou para o Neymar, dominou, matou no peito, dentro da área, fez a jogada, pintou, golaço! Foi um golaço contra a classe hoje de novo. Recebeu. Ele podia ter batido logo na primeira. Não, aí ele deu uma entortada. Deixou o zagueiro austríaco caído no chão, sentado com o bumbum na grama. O camisa 3 de Dragovic. E aí, só rolou, tirando do goleiro Lindner. 18 do segundo tempo. Brasil 2. Áustria 0. E deixou o zagueirão com o bumbum no chão. E o Brasil foi bem mais uma vez. O Tite, né? Inclusive na coletiva, ele respondeu uma pergunta, eu acho interessante, por tudo aquilo que vocês dois vêm falando, e eu também, por consequência, em relação ao Marcelo, aquela coisa toda, a falta de cobertura e tal. Então, ele falou na coletiva sobre o posicionamento do Coutinho, que é o cara que, na ausência do Fernandinho, é o cara que tem que fazer a cobertura pelas laterais. Vamos ouvir o Tite. Eu não posso te assegurar da equipe, ela vai construindo, estou ainda absorvendo o jogo e as situações. Tu vê como o futebol, e tu está fazendo uma pergunta tática. Tu vê como o futebol ele é muito particular. O nosso triângulo esquerdo ele é ofensivo. Todo mundo sabe, eu não estou entregando nada para ninguém, muito ofensivo. Teoricamente, o primeiro meio-campista ele tem que fazer uma cobertura mais longa do lado esquerdo. No entanto, hoje ele fazia mais para o lado direito porque era a Alaba que fazia a jogada lá de profundidade para cruzamento. Tu vê os ajustes que a gente possa trabalhar. Nesse aspecto, quando a jogada é trabalhada do lado direito nosso de ataque, o Coutinho volta por dentro, próximo a Paulinho, para fechar aquilo que eu chamo de a cabeça da área, o funil, o centro do campo, a parte da meia-lua da grande área. Use o adjetivo que quiser, ele faz essa função e tem. Claro que essa organização para o lado esquerdo
e jogar, porque o Douglas Costa jogou assim, a gente jogou umas 4 partidas com características, aí era o Douglas, não era o Neymar, Coutinho e Marcelo, mas tem essa possibilidade real de utilização, sim, até porque ela fica muito forte ali, ela fica muito incisiva e muito criativa. Começando com você, Zé, você acha que o Coutinho tem característica para fazer cobertura de lateral? Não é muito a dele, né? Mas é um cara, já falamos muito disso, que já está há tempo no futebol europeu e a mentalidade dela lá é aquela de voltar rápido para cobrir setor. Então é uma questão só de você orientá-lo. Ele tem condição de fazer isso naturalmente. É um jogador de recursos técnicos espetacular, é inteligente para jogar. Então não é difícil você adaptá-lo no que você quiser. E ele vai ter que ser esse cara aí se a gente quiser ganhar a Copa, né? Vai ter que ser o cara para cobrir o Marcelo, que é a nossa grande preocupação, né? Seria o Renato Augusto nesse lugar aí, mas eu acho que com o Felipe Coutinho o Brasil ganha muito mais do que com o Renato Augusto. Eu não vejo o Renato Augusto um jogador que aguente mais do que meio tempo, somente numa Copa do Mundo. E falamos muito disso também. E sempre eu disse, é claro que ele se contundiu, saiu, mas eu achava que ele não ia ser um cara efetivado como titular da seleção brasileira. Infelizmente se contundiu e deu chance para que Felipe Coutinho faça essa parte aí. Apesar que, pelo que falou ainda o Tite, ele ainda está pensando no Fernandinho, viu, Fábio? Não sei não. Ô Fábio, enquanto o Fábio responde, eu vou refazer a conexão com o nosso Zé Boquinha. Salgueiro, você acha que o Felipe Coutinho pode ser esse cara mesmo da cobertura pelo lado esquerdo ou não? Eu acho que ele pode, Lima, até porque o futebol moderno exige isso, né? Eu torci o nariz muitas vezes para esse tipo de disposição tática, essa necessidade de um jogador da qualidade do Felipe Coutinho voltar na marcação para cobrir, para fazer essa função. Agora, é do futebol moderno, futebol competitivo hoje, a disposição tática dos grandes times, das grandes seleções, exigem isso, né? A própria seleção da Alemanha, campeã do mundo em 2014 aqui no Brasil, tinha isso, os atacantes voltavam até intermediário, os meias faziam a cobertura dos laterais, ou seja, era aquele futebol realmente de uma mobilização tática, de uma obediência tática, assim, incrível, enorme. Então eu acho que tem que ter isso, e Felipe Coutinho não seria novidade, até porque ele está acostumado a essa obediência tática, né? E aí volta aquele assunto do jogador ter aquela entrega, aquela responsabilidade tática, aquela visão tática, coisa que o Gabigol não tem, que o Lucas Lima não vejo nisso, por isso que eles não vão bater no exterior e vão ficar. Por outro lado, a gente já vê o William participar muito bem, fazendo mais ou menos essa função na seleção brasileira, né? Ele volta realmente para trabalhar como um ala ali, como um parceiro do lateral quando está sem a bola a seleção. Bom, o Tite também falou sobre o time da Suíça. Contra a Suíça não vamos começar a pensar agora e como a refletir não tenho todas, mas nós temos uma forma de jogar e ela se ajusta depois, mas a gente não muda assim, eu vou mudar um jeito de jogar contra a Alemanha, eu vou mudar um jeito de jogar contra nós não mudamos, porque eu entendo que uma equipe ela tem que se repetir, jogar automático, jogar sem pensar, criar links, criar triangulações, criar triângulos, pivôs, a gente joga com 2 triângulos e 2 pivôs. É um pivô central de um primeiro meio-campista e uma linha de 4. Então a gente tenta repetir esse padrão para que quando vier a pressão, quando o cara estiver dentro do campo, marcado pela direita, a gente já encontre soluções. Para jogar com a Suíça, tem muito jogador que vai ter que fazer a função de pivô, Zé Boquinha? Eu acho que o sistema do Brasil não tem muito essa de pivô, não, né? O Gabriel joga muito se deslocando, né, pelos lados, faz um pivô até de lado para entrar para a tabela, né? O Tite foi um cara que no Corinthians ele reabilitou a tabelinha do futebol brasileiro, que era a nossa grande força, e sempre foi, né? Ela ficou decantada com Pelé e Coutinho, mas já vinha desde o Corinthians dos anos 50, já tinha Cláudio e Luizinho que faziam tabela, o São Paulo. A tabelinha sempre foi a nossa força ofensiva, de entrar tabelando rapidamente para sair na cara do gol. E o Gabriel é ótimo nisso, né? Porque ele tem uma visão espetacular de jogo, se desloca muito bem, tabela muito bem.
Então ele é um pivô não fixo, né? Ele é um pivô que roda do lado da bola para justamente fazer esse tipo de jogada com os jogadores que vêm de trás. Então é um Brasil que flutua muito ofensivamente. Isso é muito bom, né? Eu estava vendo uma reportagem sobre o Paulinho, que é o terceiro artilheiro do Brasil, né? Desde que o Tite assumiu. Só fica atrás do Neymar e do Gabriel. Gabriel primeiro, Neymar segundo. Como ele se insinua fácil na área adversária, como ele procura um espaço em que ele fique livre, né, nas costas dos jogadores de meio de campo, que seriam os marcadores dele, como ele aparece bem. Então, esses trunfos que o Tite tem que utilizar e muito bem, ele sabe disso. Esse trunfo é o Felipe Coutinho, que chuta muito bem de fora, é o William, que pode ser guardando as devidas proporções, um novo Garrincha, jogando com ponta direita para quebrar a defesa, para sair do marcador e cruzar a bola na área. Tem feito isso com muita facilidade, está numa fase excepcional. O Neymar jogando os 2 jogos que nós vimos aqui, o Neymar jogando por dentro, o Neymar entrando na diagonal como ponta de lança. É uma coisa que eu discuti até com o Muricy, quando ele ainda estava no Santos, né? Eu dizia, Muricy, por que o Neymar joga em cima da linha lateral, cara? Ele tem marcado pela linha já, antes de receber a bola, ele já tem um marcador que é a linha lateral. Ele tem que sair para um lado só, ele não tem 2 lados para sair. Tem um lateral que empurra ele para fora. Não dá para colocar ele mais enfiado, quer dizer, ele ajuda a marcar e volta para uma posição mais de ponta de lança mesmo, para jogar perto da área. E nós vimos nesses 2 jogos a facilidade que ele jogando ali, 2 toques na bola e está dentro da área. Cara, é elementar, my dear Watson. Vem, my dear Fábio. E aí, Fabinho, o Gabriel tem essa versatilidade, né? Ele é um cara que ele sabe tabelar e sabe fazer o pivô também, né, Fábio? E faz as 2 funções muito bem, né? O Gabriel Jesus, ele só erra quando ele simula falta e ele simula agressão. Isso, infelizmente, para ele, eu não sei como não tem pessoas do staff dele que faz um trabalho psicológico com ele com relação a isso. Agora, com a bola rolando, ele faz essa aproximação e, na verdade, Lima, se você for analisar esse quarteto ofensivo brasileiro que a gente tanto ressalta, uma das maiores virtudes que eles têm é essa jogada de aproximação com muita velocidade e ao mesmo tempo com muito talento, com muita técnica refinada, né? Então você vê que quando cai o Felipe Coutinho do lado do Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus se aproximando para o Neymar abrindo o jogo e optando pelo William, quer dizer, vira um Deus nos acuda. É muita qualidade para um quarteto e essa principal arma do Brasil para essa Copa do Mundo e já para o jogo contra a Suíça, que vai ser dureza. Só que aí é o seguinte, Tite estava tranquilo, tal, aquela coisa toda, aí foram perguntar para ele sobre a história do Real Madrid, se é verdade que ele está acertando com o Real Madrid. Vamos ouvir o professor. Quando ela é opinião, ela merece o meu respeito. Quando ela é posta entre aspas, ela é mentira de uma atitude desrespeitosa e mentirosa. A atitude é desrespeitosa e mentirosa. É a minha palavra. Eu não entrei em contato com ninguém. Gilmar Veloz, meu amigo, não falou com ninguém. E eu tenho um respeito muito grande ao local onde eu estou. E a responsabilidade que eu tenho e os objetivos que eu tenho. Ele é muito claro. E fico muito tranquilo em falar a esse respeito. Tá? Então, muito cuidado quando vocês passam. Nem sei o nome, também não me interessa, mas essa pessoa, esse repórter, esse cronista, ele foi, na sua informação, mentiroso. Tá? E um pouquinho de respeito ele tem que ter do outro lado um cara que respeita também opiniões. Então, me dou esse respeito também. Pelo menos, essa eu vou começar com o Salgueiro. Pelo menos ele não falou que é a imprensa, né, Salgueiro, que está mentindo, né? Ele foi específico. Ele não falou... sei o nome do cara, mas esse cara é mentiroso. Porque a gente já ouviu aí recentemente, não, que a imprensa é mentirosa, enfim. Foi até melhor ele fazer isso, né, o Lima? Ele realmente centralizar a sua ira, a sua revolta com a informação, segundo ele, equivocada, numa única pessoa, e ele não deu o nome aos bois, porque ele não lembrava do nome, mas ele centralizou nessa pessoa. Agora, só eu que achei meio desmedido isso, na boa, né? Eu acho que aí o Tite
ele teve um pouquinho de tensão pré-estreia. Eu acho que ele foi contaminado com a pressão pré-estreia e tensão pré-estreia, e nós temos um treinador aqui, realmente o Zé Boquinha, que pode falar sobre isso também. Eu acho que o Tite fugiu um pouco do que ele passa para a imprensa. É só ele virar e falar, moçada, não tem nada, meu foco é contra a Suíça, e se tivesse vocês, eu falaria, e bola para frente. Eu achei meio desmedido, achei meio grosseiro à toa. E aí, Zé, existe tensão pré-estreia, Zé Boquinha? Essa é boa. TPE no Tite? TPE. Concordo com o Fábio, né? O Tite, como ele é um cara tão generoso e inteligente, ele tirava de letra isso aí, né? Dizendo, desculpa, mas mesmo que tivesse, não é hora de falar disso. Eu estou preocupado com a estreia. Ele podia até falar isso aí que nós acabamos. Eu estou tenso e deve estar, porque não tem como não estar tenso. O cara está representando o país, vai para um negócio que ele talvez há um ano atrás não imaginasse que ele ia estar nessa situação agora, e todo mundo querendo que o time ganhe, apagar aquele 7-1 da Alemanha, enfim. Era muito mais fácil ele dizer isso, o que o Fábio falou. Esse não é assunto agora, desculpa, o assunto agora é Copa do Mundo. Real Madrid, nem sei onde é, nem conheço, estou longe, estou fora. Mas não falar tanto, falar do empresário dele, que eu conheço até, e é um dos grandes empresários brasileiros. Esse Gilmar Veloz, pelo nome, seria o goleiro da seleção de empresário, né? Tá na seleção, Gilmar. Esse, né? Porque tem nome de goleiro. Tá, esse eu conheço há muito tempo, lá do Rio Grande do Sul, gente boa, ótimo empresário. Mas é isso aí. Ele podia ter falado, a respeito, eu sei que é o trabalho de vocês, tem que perguntar mesmo, mas a minha cabeça tá focada na Copa do Mundo e depois a gente pode até sentar e falar sobre isso. Acabou e vamos que vamos, né? O Fábio falou há pouco sobre o quarteto e tal, e o Felipe Coutinho também deu um depoimento sobre esse quarteto brasileiro que tá todo mundo falando sobre ele. Bem, você tem jogadores rápidos ali na frente, como o Ney, o William, o Gabriel. São jogadores que dá bastante opção pra gente que de repente vem um pouco mais de trás. Mas como eu sempre falo, a seleção está toda preparada. Quem entra, você vê o pessoal entrando no segundo tempo e levando até o nível da partida, então isso é importante, o grupo tá bem. Eu acho que o mais legal do que o Felipe falou, né, mais do que elogiar o quarteto, né, ele, o Neymar, o William, Gabriel Jesus, foi essa última frase dele, né, que os caras que estão entrando, ou que têm entrado, claro que normalmente ele já entra com o jogo mais ou menos resolvido e tal, mas a gente percebe uma disciplina tática nesse time do Brasil, mesmo quando são as peças reservas, não é, Zé Boquinha? Isso aí é o mérito total do Tite, né? Ele fez o jogador brasileiro sentir orgulho novamente de jogar na seleção brasileira, coisa que nós já tínhamos perdido há muito tempo. Segundo, a responsabilidade de cada um. Ele passou isso aí, ele é um cara que passa muito bem. Ele cobra essa responsabilidade de estar todo mundo ligado naquilo que faz. E por último, tem uma coisa que eu não quero ouvir, né? O quarteto mágico, o quarteto fantástico, o quarteto da Conchinchina, que isso aí me traz de volta a 2006, né? Que nós tínhamos aquele quarteto fantástico, um estava mais gordo que o outro, e não treinamos, ficamos 15 dias na Suíça brincando de treinar, o campo era invadido toda hora por torcedor, mulher sentando no colo de jogador, uma bagunça generalizada com um baita time que o Brasil tinha, e nós não conseguimos nada. Então, realmente, eu não vejo razão para quarteto fantástico, quarteto mágico. Não tem 4 caras que estão se ajeitando ali, pode dar certo. Só isso. E aí, Salgueiro, você é a favor ou contra a denominação quarteto fantástico para os jogadores do Brasil? É frescura, né? Eu falei quarteto porque eu me referi mesmo a 4 jogadores de frente, mas quarteto mágico, quarteto fantástico, isso é frescura, tudo nomenclatura que enche a paciência, né? E o Zé disse bem, né? Em 2006 já teve isso, e era o Adriano com 100 quilos, era o Ronaldo com 100 quilos, quer dizer, não, tem que apagar isso aí. Eu me referi a quarteto por causa disso mesmo, que são 4 jogadores que envolvem, que faz a tabela, que faz a aproximação muito bem, mas eu concordo, tem que parar com essas nomenclaturas e jogar bola, e nesse caso aí o Tite
tem total mérito mesmo com relação ao desempenho da seleção brasileira. E outra coisa, né, que eu falei do jogo contra a Áustria, eu repito aqui. Na verdade, essa seleção, depois de 82, para mim, é a seleção mais organizada e com um potencial ofensivo na frente que eu vi jogar. Realmente, em 94 nós tínhamos uma organização tática, mas era uma organização defensiva que dava medo, que dava nervoso de ver a seleção brasileira em 94 jogar. Se tem um título que eu não festejei, é o de 94, né? Então, realmente, depois da tragédia de 2014, nós finalmente temos um time, temos uma seleção. Pode perder? Pode. Pode não ganhar o Hexa, o que eu acredito que não vai acontecer, não vai ganhar, mas vai chegar, vai brigar? Pode, mas temos um time, isso é bom. Você acha que o Brasil não vai ser campeão, Salgueiro? Por quê? Eu acho que o Brasil não vence, eu acho que o Brasil não é um time competitivo. O meu feeling diz que não vai ser campeão, mas eu acho que vai brigar. Eu acho que vai brigar. Agora, é aquela coisa de Copa do Mundo, na hora do embate, na hora do mata-mata, o detalhe faz a diferença. E aí eu vejo o time brasileiro um time competitivo, mas eu acho que só o Neymar para resolver como cara fora de série é muito pouco. E quem vai ser campeão então, Salgueiro? Olha, na minha projeção, eu tô apostando muito na Espanha e não tô apostando tanto na Alemanha, não. Eu acho que a Espanha é uma seleção forte e eu boto muita fé na França também, apesar das baixas que a França teve nos últimos dias, nas últimas semanas. E você, Zé, você está confiante no Hexa ou não? Cara, não estou nem pensando nisso, viu? Não, né? Sinceramente. Eu estou pensando que nós temos uma seleção muito competitiva, mas que, como disse o Fábio, é dependente muito do Neymar, está em dias inspirados de jogar o basquete dele. Aí sim nós temos condição de chegar longe. É aquele negócio, né? Está todo mundo meio naquela base escaldada, né? De não ter mais aquele ufanismo. Temos um time excepcional. Não, temos um bom time, bem preparado, bem arrumado, com vários jogadores e ótima condição técnica, a maioria deles, talvez uma das melhores seleções que nós fizemos nos últimos tempos, mas o buraco é mais embaixo, né? Então a gente tem a Espanha, ainda acho a Alemanha muito competitiva, muito competente e talvez favoritíssima também a um título mundial, porque a Alemanha é fria, quando você menos espera os caras tiram um coelho da cartola. Isso tem acontecido em quase todas as Copas do Mundo com a Alemanha. Até aquelas que ela ganhou quando você não esperava muita coisa e o time conseguiu ganhar. Mas o Brasil é um time para chegar longe nessa Copa. Bom, eu não temo a Espanha, é uma freguesaça do Brasil. Respeito demais a Alemanha e tenho mais medo da França do que da Espanha, porque em relação à França é o contrário, o Brasil é freguês da França, né? Então parece que tem alguma coisa assim em Copa do Mundo. Normalmente o Brasil se dá bem com a Espanha, inclusive no que diz respeito à arbitragem, né? Se deu bem no Chile em 62, naquele pênalti. Quem era o zagueiro, Zé, que cometeu o pênalti e deu o Nilton Santos, né? Nilton Santos, o árbitro era o Klein, não me lembro o primeiro nome dele. Esse juiz apitou vários jogos do Brasil em diferentes Copas do Mundo. Ele era um juiz meio nosso. E ele não dá um pênalti. É verdade, pode ver o retrospecto desse Klein. Eu não lembro de onde ele era, mas é o cara desse jogo. E ele não dá o pênalti porque ele não quer, né? Porque o Nilton Santos pula mais de 1 metro para fora da área para dizer que não foi nada, seu juiz. E levanta a mão, né? Ele foi lá e marcou fora. Então. Era 2-0 para a Espanha naquela altura. Então, foi aí. E em 86, na estreia do Brasil no México, o Sócrates fez o gol do Brasil impedido. E a Espanha fez um gol que a bola bateu no travessão e caiu dentro e eles também não deram. Então, o Brasil tem vê se não é o mesmo juiz. Não, 86 não é possível que seja, não. De 62 para 86 não tem jeito. E em compensação, a França, o Brasil ganhou em 58 por 5-2, só que de lá para cá o Brasil só perdeu da França, né, em mundiais e realmente... Um detalhe, Lima, você está falando de 58... A França teve um jogador que quebrou a perna no começo do jogo. A França jogou com 10 naquele jogo, né? E a França teve o... Lembra disso? Não lembrava. Eu só lembro que o Brasil ganhou de 5-2 e que a França teve o artilheiro da Copa, que foi o Fontaine, né? Então. E só que depois disso, Zé Boquinha,
foi só ferro no Brasil. Diga lá, Salgueiro. Não, mas na minha projeção, o Brasil nem bateria com a Espanha, né? A Espanha chegaria, eu aposto na Espanha como campeã, porque eu acho que ela está jogando muito bem, eu acompanho os últimos jogos da Espanha, a França talentosíssima. E aquela coisa, muitos vão rotular a Bélgica como uma seleção realmente também que é fadada a cair, a ser realmente uma zebra com grife, mas eu estou muito cabreiro com essa projeção de Brasil e Bélgica nas quartas de final. Olha... É aí que você acha que o Brasil dança, Salgueiro? Pode ser. O Brasil tem total condição de passar, mas se cair também não vão surpreender, não. Então vamos a... Quando eu falo da França, eu não estou nem dizendo tecnicamente, nem acho que o time da França tecnicamente seja superior ao do Brasil. Mas é aquela coisa, é aquele adversário que você se enrosca. É verdade. Você entendeu? É por causa disso. Como também, eu não estou menosprezando o potencial da Espanha, que tem jogado muito bem, mas é aquela coisa da freguesia, entendeu? Você pode estar jogando, aí vai pegar o Brasil, não sei, parece que a Espanha enrosca no Brasil, né? E a França é o contrário, né? Com a Alemanha, pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer 7-1 de novo, não, mas o Brasil pode repetir a final de 2002, se pegar a Espanha no mata-mata e eliminar, como também pode ser eliminado de novo, sem tomar 7-1, evidentemente. Então aí é um jogo que eu não teria nenhum prognóstico, mas acho que o Brasil também poderia ganhar. Mas em relação à Espanha, se ficar Brasil e Espanha em algum momento, eu acho que o Brasil passa pela Espanha e eu tenho mais medo da França. Bom, vamos falar então do Neymar, né? Que ontem eu tenho aqui 3 declarações do Neymar. A primeira, ele falando como é que ele já está se sentindo depois da recuperação. E ontem, pela primeira vez, ele começou um jogo, né? Porque na outra partida ele entrou durante o segundo tempo. Eu tô feliz, né? Tô bem, feliz pelo jogo de hoje, feliz por poder voltar a me movimentar, me soltar mais. Então acho que eu fiquei muito satisfeito com o jogo de hoje. Me sinto cada vez mais preparado para a Copa. Não só eu, como toda a equipe. Acho que a gente vem demonstrando isso, vem demonstrando que somos uma grande equipe, que podemos fazer uma excelente Copa. E aí também ele falou que o jogo de ontem mais parecia MMA. A gente se preparou também pro UFC hoje, foi bom. pegaram forte. Foi bastante pancada, mas a gente conseguiu sair todo mundo ileso. E no final perguntaram para o Neymar, você acha que a galera está muito empolgada? O brasileiro muda muito de opinião. No começo estava pessimista, achando que o Brasil não ia nem para a Copa. E agora já tem um monte de gente dizendo que já é campeão e tal. O que você acha disso, Neymar? Não, tem que confiar, tem que sonhar, não tem que segurar onda não. Pode falar que é brasileiro, pode sonhar, que a gente está sonhando cada vez mais, né? Eu acho que sonhar não é proibido. E pode ter certeza que esses 23 convocados, juntamente com a comissão, são os que mais estão sonhando com o título. Então a gente vai fazer de tudo para manter o nosso nível, o nosso futebol e em busca da Copa do Mundo. E depois dessa resposta, viu, Zé Boquinha? Ele falou pro repórter fora do ar, essa daqui foi pro Salgueiro, que não tá confiando em nós. Viu, Zé Boquinha? Salgueiro, picolé pro Salgueiro se ganhar a Copa. Vamos dar um carrinho de picolé pra ele. Neymar, eu gostei do Neymar, eu vi essa entrevista ontem e gostei. Tá mais tranquilo, centrado e você vê que tá entusiasmado, né? Ele passa o entusiasmo, né? Ele não vem com aquela conversinha de os parça, os manos, bro, aquelas coisas, né, que a gente conhece. Ele vem com um negócio sério. Não, a gente tem que sonhar mesmo, né? E tem, né? Se você vai para uma Copa do Mundo com um time que já foi campeão 5 vezes e vai desanimado, é melhor não ir, né? Pede para sair, vem outra. Você tem que ter ânimo. E eu volto a dizer, todo esse trabalho que o Tite fez, toda essa campanha maravilhosa, perdeu um jogo só frente à Seleção Brasileira, só tomou 5 gols em 21 jogos. Zé, é o seguinte, 21 jogos, 17, eu até decorei, 17 vitórias, 3 empates, 1 derrota, que foi aquela para a Argentina num torneio amistoso lá na Austrália. O Brasil fez 47 gols e só tomou 5. Exatamente. Isso aí é um retrospecto admirável, né? Você vai falar, mas foi aqui na América do Sul, não interessa, aqui o pau come, né? A gente sabe como é que é jogo sul-americano, né? Liga Libertadores, com a classificação de Copa do Mundo, o bicho come, você joga fora do país, o negudão no meio da medalhinha. E o Brasil conseguiu
ter força sempre. O Brasil sempre foi um time ofensivo, mas com uma qualidade defensiva espetacular. É claro que agora é um outro nível, é um outro tipo de competição e é uma outra escola que você vai enfrentar. Mas o time está bem preparado e o Neymar sabe disso, e sabe muito bem. E aí, Salgueiro? Deixa eu só falar, corrigir um detalhe aqui antes que o Fábio entre. O juiz de 62 foi Sérgio Bustamante, que era do Chile. Ele não deu o pênalti, e pior ainda, na cobrança da falta do pênalti, a bola é rebatida na marca do pênalti, e o Puskás, que era naturalizado espanhol, faz um gol de bicicleta. Eu acabei de ver aqui, o cara mais perto dele estava 2 metros. O juiz deu um jogo perigoso também e anulou. Tá bom pra você? Aí não tem jeito, né, Salgueiro? Aí é bola nossa. Não, aí não vai ganhar nunca. Não vai ganhar nunca. E aí, Salgueiro, o Neymar falou que é pra você essa declaração. Tem que confiar, tem que sonhar. Você tá muito pessimista, Salgueiro. Ó, já aviso de antemão que eu aceito o carrinho de picolé, viu? Todos de chocolate, por favor. Fica bom pra você. Não, mas tá certo, os Pacheco de plantão tem que aceitar mesmo, os torcedores têm que abraçar, tem que vestir a camisa e tal. Eu já não torço pra seleção há algum tempo, mas não torço contra não. Tento analisar, tento ficar de forma fria, analisar a seleção brasileira. E uma coisa que eu tenho falado, Lima, para você, pro Zé, há algum tempo, e eu acho positivo nessa seleção brasileira, é o seguinte: a gente sabe que a Copa do Mundo é um torneio de tiro curto, é muito importante que o time chegue bem, né? E a gente tá vendo que o Neymar tá chegando na ponta dos cascos, né? A gente tava meio cabreiro aí com o Neymar, com essa lesão, como é que ele vai chegar, e esse jogo aí contra a Áustria ele teve muito mais solto, e você vê a felicidade dele na entrevista, nas declarações, você vê que ele tá se sentindo bem. E o Neymar bem, isso é muito bom para a seleção e é um péssimo sinal para os cintura dura lá da Suíça. Não só da Suíça, mas das outras seleções que estarão no caminho do Brasil. E nós vamos atropelar todo mundo, entendeu? Vamos ganhar todos os jogos, 7 vitórias. Seremos campeões invictos mais uma vez. Anota aí, viu, Zé Boquinha? Tomara. Vou torcer para isso. Agora eu não torço contra, não. Eu torço para o Brasil ganhar. E como disse o Fábio, a gente é mais equilibrado, né? Já passei por tanta coisa que hoje a gente já não tem aquela vontade de parar para ver a seleção brasileira. Mas essa seleção realmente está bem arrumada, está bem preparada para a Copa. Não, agora falando sério, sem brincadeira, eu já fui ufanice em alguns momentos. Aquela seleção de 82, eu achava que não tinha como o Brasil perder e tal. Esse ano é o seguinte, eu não vou dizer que eu torço contra a seleção. Eu perdi um pouco daquela coisa que a gente tinha antes, mas eu continuo querendo que o Brasil seja campeão mundial. Quando eu falo que eu acho que o Brasil vai ganhar, é só por uma análise mais jornalística do que como torcedor. Eu acho que, tudo bem, pode perder, mata-mata, um dia a bola não entra, como aconteceu contra a Argentina em 90. Foi o melhor jogo do Brasil na Copa, bola na trave, né? A Argentina deu um contra-ataque com o Maradona, ele rolou, o Canija fez o gol, o Brasil voltou. Isso pode acontecer. Mas assim, eu tô confiante, não é pelo fato de ser brasileiro, ou porque eu sou Pacheco, que o Brasil tem que ganhar. Não, eu estou confiante pelo que eu tenho visto do trabalho do Tite, pelo que eu tenho visto dos amistosos. É claro que jogo oficial é diferente de amistoso, mas eu acho que eu não vejo nenhuma seleção assim muito acima do Brasil para ficar com medo de ninguém. Foi o que eu falei aqui. Se a Espanha é o time a ter medo, eu não tenho medo de ninguém. Eu ainda acho que a Alemanha é mais forte na hora H. Por quê? Porque a Alemanha é tetracampeã do mundo. A Espanha tem muito isso, de toda a Copa, é a fúria. Aí chega como fúria e volta como um ventinho, uma brisa. Tanto que eles até mudaram, né? Ultimamente eles estão chamando a seleção mais de La Roja, né? A vermelha, do que La Fúria. Porque, entendeu? Então, quando eu digo que eu acho que o Brasil vai ganhar, não é por patriotismo, é por pachequismo, nada disso. É por uma análise daquilo que eu tenho visto, não só do futebol brasileiro, mas do futebol das outras seleções, sabe? Você não está citando a Argentina por esquecimento, ou você acha que a Argentina está totalmente fora dos planos? Eu também acho que a Argentina pode até chegar a quartas de final, mas também não tô... mas que a Argentina tem o Messi, tudo bem, mas o Messi não é o Maradona, meu amigo.
não adianta. Ele não tem esse perfil de carregar uma seleção nas costas. Eu não consigo ver isso no Messi. Eu acho que ele pode até decidir alguns jogos, mas ele não vai decidir a Copa do Mundo para a Argentina. Essa é a minha opinião. Pode ser que eu ganhe um picolé. Contra o Peru ele definiu a classificação, né? Tudo bem, contra o Peru. Eu quero ver ele fazer isso. Ele fez 3 gols. Tá bom, eu quero ver ele fazer 3 gols contra uma Espanha. Que outro dia eles jogaram com a Espanha, tomaram de 6 no amistoso, embora o Messi não tivesse jogado, mas contra a própria Alemanha ou contra até o Brasil. Eu queria ver o Messi fazer 3 gols no Brasil se cruzasse com a Argentina. Então, quer dizer, eu não vejo esse perfil no Messi. Ele pode carregar um jogo, 2, 3, mas não vai carregar na Copa inteira como aconteceu com o Maradona. Você vê isso no Messi, Zabuquinho? Do Messi eu espero qualquer coisa. O que eu não quero e espero que não aconteça nessa Copa é um jogo Brasil-Argentina. Só isso. Por quê? Eu respeito a rivalidade. Os caras se jogam contra a gente. Parece que eles tomam um monte de Red Bull antes de entrar em campo, eles não dividem com o jogador brasileiro, eles racham no meio, é uma coisa diferente. Brasil e Argentina não é um jogo de futebol, é uma outra coisa. Isso sempre foi, não só no futebol, no basquete também. É um outro negócio, não é uma competição esportiva quando joga Brasil e Argentina. Eu não sei dizer para você como é que a gente definiria isso, mas é um negócio perto de uma guerra particular que quem perder vai ter todas as cabeças cortadas. É um negócio mais ou menos assim. Muito mais a ênfase para o lado argentino, porque o Brasil não tem essa loucura, assim. Não gosta da Argentina e tal, mas não tem essa fobia, de entrar para arrebentar a Argentina no meio. O Brasil entra para jogar futebol, a Argentina não. Ela entra para matar o jogador brasileiro. Se puder matar, dar um karatê no cara, eles dão, viu, Lima? Bom, já que estamos hablando de los hermanos, olha que notícia interessante aqui, Salgueiro. Após denúncia de assédio sexual contra Sampaoli, a Argentina veta jornalistas em treino. A denúncia foi feita por um jornalista da Rádio Mitre, de Buenos Aires, dando conta de que ele teria abusado sexualmente de uma funcionária da federação do país. Tá tranquilo o ambiente lá, viu, Salgueiro? E tudo que se trata de fechar as portas para a imprensa, a Argentina adora, né? Ela adora fazer isso realmente para fechar as portas. Agora é o seguinte, Lima, eu citei, se você estava esquecendo da Argentina por uma questão de esquecimento ou pelo desempenho da seleção, eu sinceramente, eu respeito demais a história da Argentina, também estou com o Zé, não gostaria de um jogo de mata-mata Brasil e Argentina, porque realmente o jogo vira do avesso, é impressionante como os caras têm recalque com a seleção brasileira. Agora, por outro lado, eu acho que a seleção da Argentina não vai para frente, não é porque o Messi não chama a responsabilidade, não. É porque o time da Argentina do meio para trás é horrível. O time da Argentina é péssimo defensivamente. E não há um time que chega desequilibrado desse jeito consiga alguma coisa. Então, por isso que eu não aposto na Argentina nessa Copa, não. Tudo bem. Vamos aguardar, né? E para você que gosta adora a seleção da Bélgica, ela meteu 4 na Costa Rica, que será adversária do Brasil, viu, Salgueiro? Ok? Eu acompanhei. Então já você fique feliz, né? Porque a Bélgica vai chegar forte para eliminar o Brasil, segundo você, numa das quartas de final, Salgueiro? Qual é a projeção que você tem aí? Quarta? Ela pode cruzar com o Brasil nas quartas e não é certeza de eliminação, mas é um adversário duro. Até porque, Lima, você sabe que existe uma projeção hoje, essas seleções, mesmo as seleções medianas, elas têm muitos jogadores atuando nesses centros, principais centros europeus de futebol, né? Então, quer dizer, são jogadores acostumados um a enfrentar o outro, eles têm um crescimento técnico normal devido a essa integração de países jogando no mesmo time e tal. Então, realmente, por isso que eu acho que existe uma projeção e na hora do embate tudo pode acontecer. Não só pelo fato de ser mata-mata, de ser Copa do Mundo, de ser aquela coisa dos 90 minutos que você citou agora, de repente pega um dia que a bola não entra, tem um jogador expulso do nada. A gente não pode esquecer, né? A seleção do Dunga de 2010
Nossa, fez um primeiro tempo maravilhoso com a Holanda e de repente tomou uma virada lá sem menos esperar, né? Saiu na frente 1-0 e tomou a virada. Então, quer dizer, tudo pode acontecer. Então não é que o Brasil vai ser eliminado pela Bélgica, mas eu já acho que nesse jogo o Brasil corre risco. Mas não dá para comparar a seleção do Dunga com essa. Me desculpa, porque primeiro que o técnico do Brasil não é o Dunga, né? Segundo que... Lima, eu não comparei, Não. O que eu quero dizer, deixa eu completar. Eu não estou dizendo que você comparou nesse aspecto. O que eu quero dizer é o seguinte, é que primeiro que o técnico do Brasil não é o Dunga. Então já nisso aí o Brasil, taticamente, ele leva uma vantagem. E segundo, quando o Dunga precisou mudar, né, para tentar reverter o jogo com a Holanda, quem que ele viu no banco? Grafite e mais algumas coisas que ele convocou lá na época, porque ele não quis levar o Neymar porque ele estava de biquinho com a imprensa. Então, eu acho que é um momento diferente, né? Mas eu concordo com você. Eu até disse aqui antes que às vezes aquele dia que a bola não entra, a coisa não caminha, né? E mais duas informações antes da gente encerrar. O Liverpool oferece a módica quantia de 285 milhões de reais para contratar Alisson. Vale tudo isso, Zé Boquinha? Quanto, Lima? 285 milhões de reais. Barbaridade. Para um goleiro? Para. É muito, né? Cara, sei lá, né? Essas transações europeias também. A gente fala de empresário brasileiro, fala de propina, fala não sei do que. Eu não tenho nenhuma teoria de conspiração, mas é tanto dinheiro que roda que deve ter nego mergulhando de cabeça nisso aí. Você não acha, não? Eu transfiro essa pergunta para você, Salgueiro. Então, mas você sabe que eu tô com o Zé aí, viu? Eu queria ver toda essa dinheirama passar aí pelas contas correntes dos clubes, enfim. É muita fumaça, né? Agora, Lima, que tamanho do trauma do Liverpool com o Karius, né? É verdade. Impressionante, para desembolsar esse dinheiro num goleiro. Meu Deus do céu. E ainda prometeu a titularidade absoluta para ele, hein? Tem mais essa ainda, né? Agora, Benfica entra na briga para tirar Balbuena do Corinthians. Bom, agora é só ver qual vai ser o clube, porque que ele vai embora, isso eu não tenho a menor dúvida. E essa daqui para a gente... Lima, oi, diga lá. Você não citou ainda uma notícia maravilhosa, inédita, que abalou o esporte à tarde. Eu acho que, não sei se é o que eu vou falar agora. Comebol anuncia final única da Libertadores 2019 para um sábado. Era essa ou não? Não, é outra, mas essa daí ficou, né, decidido para 23 de novembro, é isso? 2019, não é isso? Isso. Qual que é então que eu não citei, Salgueiro? O TJD de São Paulo reveu, analisou novamente o pedido do Palmeiras e impugnou de novo o cancelamento do Paulistão. Que maravilha. Essa daí ninguém sabe. Inacreditável, Fábio. Você jura por Deus que é verdade essa notícia? É verdade, eu vou dar a fonte. Está no lance, matéria assinada de hoje. O Thiago que assinou a matéria, ele está dizendo aqui. Eles analisaram e impugnaram novamente o pedido. Pô, mas com essa novela não vai acabar, pô? Não vai. Piada, não vai. Eles vão para a FIFA. O Palmeiras precisa cair numa realidade, né? Ele precisa sacudir o time dele que entregou um jogo ontem dos mais fáceis do Campeonato Brasileiro. É isso aí que ele tem que estar preocupado. Preocupado com o Lucas Lima, que não quer jogar. A final do Paulista já era, acabou, não vai ter outra. Não tem data e não tem condição, não dá para anular. Não existe isso mais, pelo amor de Deus. Cai na real, meu, acorda. Mas não adianta. Eles falaram que vão na FIFA, vão no FBI, vão no Vaticano, mas eles não vão desistir, eles vão até o final. E essa notícia aqui, assim, eu já comentei isso aqui, vocês também, né? Essa vontade, esse desejo da Comebol de querer imitar a Champions League é um negócio que chega ao ridículo, né? Porque nós já dissemos aqui, e vou repetir porque o assunto agora é oficial, né? Eles marcaram a final para o dia 23 de novembro de 2019, um sábado. Lima, Porto Alegre, Rio de Janeiro já se ofereceram como candidatas, né, para receber a final da Libertadores. Então isso aqui é aquela história. Se ficarem duas equipes grandes de tradição, tudo bem. Você pode fazer o jogo onde quiser que vai ter apelo. Por exemplo, Boca Juniors e
Palmeiras, Corinthians e River Plate, São Paulo e Racing. Tudo bem, você pode botar até a Lima também entrou, né? Você pode botar lá em Lima, no Peru, que vai ter apelo, vai ter gente querendo ver, não só os torcedores dos times vão se deslocar, mas a torcida local vai querer ver o jogo e tal. Agora, eu fico pensando, e vira e mexe acontece na Libertadores, por exemplo, o que aconteceu 3 anos atrás, Atlético Nacional de Medellín contra o Independiente del Valle, do Equador, em Porto Alegre, por exemplo. O que você acha, Salgueiro? Qual será o atrativo desta grande decisão? Então, Lima, esse é o problema da Conmebol, né? Ela tem todo o direito de querer copiar a Champions, e é muito legal isso. Agora, copia no marketing da grande final, no marketing da competição, copia no respeito ao torcedor, né? Nos gramados apresentados para a disputa do jogo, nos estádios, né? E não só numa data final, né? Você sabe que eu defendo a tese de um único jogo para a Copa do Brasil, e numa praça definida antes, até para movimentar e fomentar um pouco mais esses estádios novos que foram feitos para a Copa do Mundo, né? Até porque tem estádios aí, por exemplo, das Dunas, em Natal, praticamente não recebe grandes jogos e está parado lá. Agora, é uma coisa pontual, é Copa do Brasil. Libertadores, eu estou com você. Se não cai um time brasileiro com Boca, com River, olha, vai virar um fiasco tremendo, hein? E aí, Zé? Cidades candidatas: Santiago, Lima, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Porto Alegre, né? Não, é melhor. Não, tudo bem, mas o que você acha disso? Porque de repente... Não, eu acho absurdo. Eu acho absurdo. Não tem cabimento nenhum fazendo um jogo só. É exatamente o que você falou, né? De repente cai um time do Equador e um da Bolívia, quem que vai assistir? Nem os bolivianos que moram aqui vão assistir. Né? Então, realmente, é uma coisa imbecil. Essa aí, não tem. Se fosse para fazer, eu vou até te dizer o que eu faria. Um quadrangular final, cara. Aí sim, né? Você pegava um país, um lugar, podia ser onde você quisesse, com 4 equipes para jogar, fazer um mata-mata, ou talvez um turno completo de uma semana. Você já pensou quanta grana eles gerariam em torno disso? É, uma boa. Imagina. É uma boa. Podia se tivesse um Corinthians, um Palmeiras numa final de São Paulo, contra um Peñarol, sei lá, um River Plate e qualquer outro time, um quarteto mais ou menos desse nível, como é que isso seria explorado em marketing? Que coisa maravilhosa. Os caras não têm inteligência para isso, né? Não tem. Ou então, quer fazer jogo único, eu tenho uma sugestão. Miami. Leva para Miami, enche o bolso de dólar. Os latinos que moram na Flórida vão querer assistir, porque é um jogo só, é novidade, uma vez por ano. E os caras vão encher o bolso de dinheiro. O que você acha, Salgueiro? Das eu duas, acho uma boa, né, Lima? Da minha e a do Zé Boquinha também. A sugestão dele foi boa também. Sem dúvida nenhuma, até porque, Lima, como a gente está falando de uma competição que já é mata-mata, e aí não influenciaria sim, você valorizaria o produto, você apostaria em mais decisões, entre aspas, né, e fomentando mais times em potencial, times tradicionais da América do Sul, em fazer esse mata-mata final, esse grande mata-mata final. Eu acho que aí sim você valorizaria muito o produto. Beleza, então, senhores. Foi um prazer tê-los mais uma vez por aqui no nosso Boa Noite Esportes Especial hoje, falando de seleção, Copa do Mundo, Libertadores, enfim, de tudo que é assunto no futebol. Um abraço, Zé Boquinha. Bom descanso. Outro para você e para o Fábio e para todos que nos ouviram. Um abraço. Valeu. Fábio, um abraço, hein? Ô Lima, um abração. Eu sei que o Zé não gosta muito de palpite antes dos jogos, né? Mas a gente poderia lançar aí um bolão da Rádio Futebol Clube e a gente vê aí quem vai ganhar o picolé no final da Copa do Mundo, né? Pegando os principais jogos. Não precisa pegar todos os jogos, não. Os principais. Tá. Eu vou fazer aqui depois. Eu vou fazer um bolão da primeira fase. Vamos pensar. Vamos pensar e aí a gente faz um bolão. Não, mas vamos fazer um bolão geral. Tem que falar dos times. Por exemplo, se tiver Marrocos e Irã, vai ter que palpitar também. Porque todo mundo quer falar de Alemanha, de Argentina,
Argentina, de Espanha, do Brasil. Agora eu quero ver o cara dar palpite ali, né? Que nem aquele grupo lá que tem Polônia, Colômbia, Japão e mais um outro time lá. E aí é dureza, né? aí eu quero ver se vocês são bons mesmo, tá certo ou não? Valeu, Tá Fábio, bom, um então. abraço, até mais. Valeu. Amanhã, às 11 da manhã, tem o Bom Dia Esportes pra você. A qualquer momento, o Click Time atualizando as informações mais importantes. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast. Você pode acompanhar quando quiser, acessando www.radiofutebolclube.com.br do seu tablet, celular ou computador. Aproveite também para curtir a nossa programação especial da Copa do Mundo 2018. Grande abraço, fique sempre conosco. Rádio Futebol Clube, somos apaixonados por esportes.